Esta é a questão 130 da prova amarela do Enem de 2020. É uma questão de eletromagnetismo. Meio raro de cair isso, porque está falando aqui de indução eletromagnética. Mas vamos resolver, vamos ver o que o Enem esperava da gente aqui, tá bom? Então vamos fazer uma leitura. Em uma usina geradora de energia elétrica, seja através de uma queda d'água ou através de vapor sob pressão, as pás do gerador são postas a girar. Então vamos separar aqui, ele está descrevendo aqui o funcionamento de um gerador, tá bom? O movimento relativo de um ímã em relação a um conjunto de bobinas produz um fluxo magnético variável através delas, gerando uma diferença de potencial em seus terminais. Pelo amor de Deus, vamos prestar atenção aqui, ó. Esse pedacinho aqui da questão, ele está respondendo um exercício para a gente, tá? Ele está dizendo aqui, ó, que o movimento relativo de um ímã em relação a um conjunto de bobinas produz um fluxo magnético variável através delas, gerando uma diferença de potencial em seus terminais. Olha, se é um movimento que provoca o fluxo magnético variável, ou seja, a variação do fluxo, gerando uma diferença de potencial, então está na cara que a diferença de potencial está relacionada com o movimento, tá certo? Relativa entre a bobina e o ímã. Mas vamos aqui até o final do exercício. Ó. Durante o funcionamento de um dos geradores, o gerador da usina percebeu que houve um aumento inesperado da diferença de potencial elétrico nos terminais das bobinas. Tá tudo bem? Então, o operador percebeu que existe ali um aumento na diferença de potencial das bobinas. Por que será que isso aconteceu? É a pergunta dele. Ó. Nessa situação, o aumento do módulo da diferença de potencial obtida nos terminais das bobinas resulta do aumento do quê? Ele coloca várias alternativas aqui, certo? Mas vamos pensar um pouquinho aqui em como funciona isso. Vamos aproveitar o momento para fazer uma revisão aqui sobre eletromagnetismo. Então nós temos aqui o seguinte, ó, essa parte aqui pouca gente estuda, mas vamos até o final. Olha, aqui eu tenho uma bobina, na verdade eu coloquei uma espira aqui, mas uma bobina é um conjunto de espiras. Então a gente pode considerar aqui que nós temos uma bobina, tá certo? E aqui nós temos um ímã. E ele está falando para a gente aqui que o movimento relativo do ímã em relação à bobina, aqui olha, é que gera a diferença de potencial. Então conforme eu faço esse movimento, a gente vai ter uma variação ali no fluxo. Tá certo? E isso aqui é que vai provocar a força eletromotriz. Em outras palavras, o que acontece aqui vai ser o seguinte. Ao movimentar o ímã aqui, a gente sabe que tem a existência de um campo magnético aqui, certo? Conforme a gente faz a oscilação, vai aparecer aqui uma corrente induzida. E a circulação da corrente vai fazer com que apareça aqui a diferença de potencial, que a gente está chamando aqui de força eletromotriz. E, tá certo? Que é a nossa FEM, força eletromotriz. Perfeito, tá, Du? Então a gente tem aí como funciona a nossa bobina ali, o nosso gerador, a grosso modo. Só que aqui ele está falando para a gente que o gerador tem as turbinas que se movimentam ali, né? Então eu vou tirar isso de memória e vou colocar a figura aqui de um motor mesmo, ou de um gerador, né? Funcionando aqui. Qual a diferença? Aqui o ímã entrou e saiu, tá certo? Aqui o gerador tem o ímã e a bobina, e o movimento aqui é circular. A bobina vai circular aqui entre os dois ímãs. Tudo bem? Então aqui eu estava movimentando o ímã em relação às espiras. Aqui a gente está movimentando as espiras em relação ao ímã. Mas dá no mesmo, tá certo? O que acontece aqui? O movimento entre o ímã e a espira provoca o aparecimento da corrente que eu te falei. E essa corrente provoca o aparecimento da força eletromotriz. E a variação do fluxo aqui, magnético, é que é responsável por essa corrente. O que acontece? Vamos pegar aqui e colocar uma equaçãozinha aqui para você olhar isso de forma mais técnica. A força eletromotriz gerada nos terminais da bobina, ela é proporcional à variação do fluxo magnético. Vamos escrever isso, ó. Variação do fluxo magnético em função do tempo. Então, aqui estou escrevendo para você a variação do fluxo em função do tempo. Ou seja, é a rapidez que esse fluxo muda, que ele varia. Então, a rapidez está relacionada com a entrada e a saída rápida do ímã aqui. Nesse caso, está relacionado com o giro. Quanto mais rápido girar aqui, maior vai ser essa variação do fluxo. E esse giro está ligado ao que aqui? Está ligado à velocidade angular. Tá certo? Então, o que a gente tem aqui? Que o aumento do fluxo no tempo, ele está relacionado aí com o quê? Com a velocidade angular.
Conforme você vira mais depressa, vai aparecer uma variação de fluxo em relação ao tempo aqui cada vez maior. Então vai me gerar uma força eletromotriz maior, que é o que ele está percebendo. Então a alternativa aqui, amigo, é a alternativa D. Rapidez com que o fluxo magnético varia através das bobinas por meio de um aumento em sua velocidade angular. Tudo bem? Uma questão mais técnica, você tinha que conhecer um pouco aí sobre eletromagnetismo. Tá? Eu espero ter te ajudado e até a próxima questão. Esta é a questão 134 da prova amarela do Enem de 2020. É uma questão sobre hidrostática. Ele vai abordar aqui o conceito do teorema de Stevens, tá? Mas vamos fazer uma leitura aqui. Vamos resolver que é uma questão relativamente fácil, tá bom? Olha lá, um mergulhador fica preso ao explorar uma caverna no oceano. Dentro da caverna formou-se um bolsão de ar, como mostrado na figura, onde o mergulhador se abrigou. Então aqui nós temos o bolsão de ar aqui, né? Olha. O mergulhador desceu aqui e veio se alojar aqui, ó. Durante o resgate, para evitar danos ao seu organismo, foi necessário que o mergulhador passasse por um processo de descompressão antes de retornar à superfície, para que seu corpo ficasse novamente sob a pressão atmosférica. Pô, é importante essa descompressão, hein? Se um dia você for mergulhar, tem que tomar cuidado com isso, hein? O gráfico mostra a relação entre os tempos de descompressão recomendados para indivíduos nessa situação e a variação de pressão. Então o gráfico está aqui, olha, ele está mostrando para a gente como que a variação de pressão está relacionada aqui com o tempo de descompressão, tá certo? E aí nós temos o restinho aqui, olha, considere a aceleração da gravidade como se fosse 10, a densidade da água é de 1000 kg por metro cúbico, né? Já está no sistema internacional, muito bom. Aí ele faz o seguinte, a pergunta, em minutos, qual é o tempo de descompressão a que o mergulhador deve ser submetido? Então o que a gente tem aqui? Quanto mais fundo ele for, maior vai ser a pressão nele. E quanto maior for a pressão, maior vai ser o tempo de descompressão necessário, tá? Para ele voltar a uma situação normal. Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou lembrar o seguinte, ó. O que ele fez aqui foi mergulhar a uma profundidade de 50 metros, tá? Nós temos aqui o cálculo da pressão de líquido. Não sei se você está lembrado, a pressão da coluna líquida é dada pela massa específica, a densidade, né? A gravidade multiplicado pela altura, que seria a profundidade aqui, ó. Tá certo? Só que ele fez um mergulho aqui, ele saiu de um ponto A, que era a superfície, e veio para um ponto B aqui, ó. Então, na verdade, a gente vai ter uma diferença de pressão. Vai ter uma diferença de pressão provocada pela variação na profundidade. Então, a diferença de pressão vai ser relacionado com a variação de profundidade, que seria um ΔH aqui, tá? Então, se eu usar aqui na fórmula de pressão, aqui é só a profundidade, que é a altura da coluna líquida. Agora, se eu quero calcular a variação de pressão, eu faço a diferença aqui da altura também, da profundidade. Então, vamos calcular aqui para ver o que vai dar? Cálculo bem simples, ó. A densidade já está no sistema internacional, é 1000. 1 vezes 10 é a terceira, né? A gravidade valendo 10 e a profundidade é de 50 metros. Ah, Marcão, que boa essa questão, hein? Enfim, uma questão mais tranquila. Isso aqui vai dar quanto, ó? 500 mil. 500 mil newton por metro quadrado. Sistema internacional, a pressão é dada em newton por metro quadrado ou em pascal. Tá? Então aqui eu tenho 50 mil, 500 mil, né? Olha, 500 mil pascal. Seria a mesma coisa, tá? O ΔP aqui, ó. Que a gente pode fazer um ajuste, porque aqui a variação de pressão está dando em quilopascal. Quilopascal, basta você fazer o quê? Tirar a vírgula que está aqui e voltar 3 casas, né? Olha, vai voltar 3 casas. Então nós vamos ter a anotação aqui em quilopascal, dizendo assim, ó, que a variação de pressão vai ser igual a 500, troca os 3 zeros pelo prefixo quilopascal, tá certo? Então tá aqui. E o 500 quilopascal está acontecendo aqui, ó. Tá certo? Vamos relacionar aqui, ao analisar o gráfico, a pressão de 500, se a pessoa mergulhar uma profundidade de 50 metros, ela vai ficar submetida a uma variação de pressão de 500 kPa. Então, para isso, o tempo de descompressão vai ser de quanto aqui? Ó? Vai ser de 60. Alternativa C. Certo? Tá? Então, eu espero ter te ajudado nessa questão de hidrostática, que foi bastante tranquila. Até a próxima questão.